a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para estudar com você a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar o tema de número 21, batismo. Hoje vamos aprender um pouco mais a respeito do batismo nas Sagradas Escrituras. E antes de darmos início ao nosso estudo, eu convido você a elevar a Deus uma prece juntamente comigo. Vamos nos ajoelhar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a Tua Palavra com os nossos telespectadores. Te suplico, Senhor, que abençoe a cada um deles, ilumine as nossas mentes para aprendermos a respeito deste assunto tão importante da Tua Palavra. Suplicamos a Tua iluminação e que esteja com cada um de nós neste momento de estudo, em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos estudar a respeito do batismo. E a pergunta de número 1 do nosso estudo, ela diz assim: que ordenança se acha intimamente ligada à crença no Evangelho? Vamos ver então a resposta a essa pergunta. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos 16, 15 e 16. Então nós vemos aí que juntamente com a ordem de pregar o Evangelho está a ordenança do batismo, não é mesmo? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Que ligou o apóstolo São Pedro com o batismo em sua pregação no dia de Pentecostes? Vamos ver então o que o apóstolo São Pedro ligou juntamente com o batismo, naquela sua pregação no dia de Pentecostes. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Atos 2, 38. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro, ele ligou ao batismo o arrependimento. Para que haja o batismo é necessário haver também, antes do batismo, o arrependimento pelos pecados. Para que assim possa então acontecer o batismo. Pergunta 3. Em resposta à pergunta feita pelo carcereiro de Filipos acerca da salvação, que lhe foi dito que fizesse? Vejamos a resposta a essa pergunta então. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então era necessário que ele cresce no Senhor Jesus Cristo, para obter a salvação. E logo depois ele foi batizado. Vamos para a pergunta 4. Que se seguiu imediatamente a aceitação de Cristo como seu Salvador por parte do carcereiro e de sua família? Vamos ver a resposta a essa pergunta. O que se seguiu a essa aceitação de Cristo como Salvador, por parte do carcereiro e de sua família? O que aconteceu com eles após essa aceitação? Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras. E tomando-os ele, a Paulo e Silas, consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Atos 16, 33. Então o carcereiro ele recebeu o batismo, ele e todos os seus, receberam um batismo após aceitarem a Jesus como seu Salvador. Pergunta 5. Que é lavado ao proceder-se ao batismo cristão? Vamos ver então o que é lavado ao proceder-se o batismo cristão. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Atos 22, 16, e ver Tito 3, 5 e 1 São Pedro 3, 21. Então, o que é lavado ao proceder-se o batismo? Os pecados, os pecados eles são lavados. Próxima pergunta, pergunta 6. Por que meio são lavados os pecados? Então vamos ver por que meio são lavados os pecados. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Então Jesus, pelo seu muito amor com que nos amou,
E pela sua morte na cruz, derramando o seu sangue, ele nos lavou os nossos pecados através do seu sangue, não é mesmo? Pergunta 7. Em nome de quem são batizados os crentes? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Vamos ver a resposta. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Mas aqui há um detalhe muito interessante que eu preciso chamar a sua atenção. Preste atenção nessa nota aí, a nota do apresentador, uma nota que eu preparei para você. Isso não está no livro Estudos Bíblicos, mas é uma nota que eu preparei para a elucidação desse texto. Embora apareça em Mateus 28, 19 uma indicação para se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando nos reportamos ao livro de Atos, não vemos nenhum apóstolo realizando esse batismo. O batismo realizado pelos apóstolos era sempre em nome de Jesus Cristo, como veremos a seguir. Então, a seguir, eu separei alguns textos para apresentar a você, telespectador, para que você perceba a importância de se atentar a este assunto. Em nome de quem devemos ser batizados? Conforme o livro, Estudos Bíblicos, e conforme esse texto de Mateus 28, 19, devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos ver um pouco mais adiante o que diz as Sagradas Escrituras. Note bem. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, nesse primeiro batismo, aí, no dia do Pentecostes, quando quase 3.000 almas foram batizadas, todas essas almas foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Perceba que elas não foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo texto. Os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 8, 15 e 16. Então vemos aí mais um texto no livro de Atos, que nos mostra que os batismos eram realizados em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo, não é mesmo? Vamos para o próximo texto. E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 48. Mais um texto aí mostrando para nós, o batismo em nome do Senhor Jesus. Vamos aí ver apenas mais um texto, Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 4 e 5. Então, sendo assim, amados irmãos e queridos telespectadores, nós temos um testemunho maior nas Sagradas Escrituras, uma quantidade maior de textos que nos mostram que o batismo, mesmo apostólico, foi realizado em nome do Senhor Jesus, O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi uma tradição que foi desenvolvida ao longo do tempo e incorporada no texto de Mateus 28, 19. Portanto, ele não tem um lastro histórico na experiência apostólica. E por isso nós acreditamos, fundamentado em todas essas demais passagens do livro de Atos e outras mais, que nos mostram que o batismo ele precisa ser realizado em nome do Senhor Jesus. Por isso nós realizamos o batismo em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Vamos para a próxima pergunta 8. Quando são batizados em Cristo, de quem se revestem os crentes? Veja a resposta. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 27. Então note aí que as pessoas que são batizadas em Cristo, elas se revestem de Cristo. Pergunta 9. Que representa o batismo para os que se batizam em Cristo? Veja a resposta. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Romanos 6, verso 3. É mais um texto que dá a ciência de que somos batizados em Jesus,
e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui mostra para nós que o fato de sermos batizados em Cristo e em nome de Cristo é porque quem morreu por nós foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O simbolismo do batismo, ele é um símbolo da morte de Jesus. Assim como ele morreu e foi sepultado e ressuscitou, o batismo representa também essa morte para a velha natureza e uma ressurreição para uma nova vida, né? Por isso que o texto diz que fomos batizados na sua morte. E aí nós temos essa nota em nosso estudo que vem explicando um pouco mais a respeito disso. Ela diz assim, o batismo é uma ordenança evangélica em comemoração da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. No batismo é dado um testemunho público de que o batizado foi crucificado com Cristo, com ele sepultado e ressurgido para andar em novidade de vida. Só um meio de batismo pode representar devidamente esses fatos da vida, e esse é a imersão, o modo seguido por Cristo e a igreja primitiva. Então é importante também salientar que o batismo correto é o batismo por imersão, porque ele de fato representa o sepultamento e a ressurreição, simbolicamente, né? E o próprio significado da palavra batismo, que vem do grego baptismo, que significa afundar, imergir, ele dá a conotação de que é necessário sepultar nas águas o batizando, né? Já o batismo por aspersão, ele não tem validade, porque ele realmente não acontece através do sepultamento nas águas, mas apenas pela aspersão de água na cabeça do batizando, não é mesmo? Por isso o batismo válido, o batismo correto, o batismo verdadeiro é o batismo por imersão e o batismo em nome de Jesus, né? Porque quem morreu por nós foi o nosso Senhor Jesus. Pergunta 10. Como é descrito esse batismo? Vejamos a resposta nas Sagradas Escrituras. Romanos 6, verso 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então vemos aí, né, claramente que esse batismo ele é descrito dessa forma, né, como sepultados com ele, com Cristo, e ressuscitando, né, para viver em novidade de vida. Pergunta 11. Até que ponto ficamos assim unidos com Cristo em sua experiência de morte e ressurreição? Vejamos a resposta. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. Né? Pergunta 12. Que se seguirá a essa união com Cristo em sua morte e ressurreição? Qual vai ser o resultado, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, verso 8. Então, esse será o resultado, né? Se nós morremos com Cristo, vamos viver também com ele, né? Pergunta 13. Em que ato divino deve ser exercida fé em relação com o batismo? Vejamos o que diz as Sagradas Escrituras a respeito dessa pergunta. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. Então a fé ela exerce um processo importante nesse processo, né? Ela exerce um papel importante nesse processo. Pergunta 14. Que exemplo deu Jesus para benefício de seus seguidores no princípio de seu ministério? Vejamos a resposta. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. São Mateus 3, verso 13. Então nosso Senhor Jesus ele deixou um exemplo para nós. Ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado. Mas ele foi batizado para nos deixar o exemplo de que nós devemos também ser batizados, né? Pergunta 15. Que maravilhoso acontecimento se seguiu ao batismo de Cristo? Vejamos o que diz a palavra de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. São Mateus 3, 16 e 17. Então aqui o Senhor, né, Deus, ele dá a aprovação deste batismo de Jesus, enviando o seu Espírito Santo. O próprio Espírito do Senhor Deus, não uma terceira pessoa, mas aqui raios de divina luz que ganham formato de pomba, incidindo ali sobre Jesus, mostrando a aprovação celestial. Também logo depois o Pai diz, né, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pergunta 16. Que promessa é feita aos que se arrependem e são batizados? Vamos ver a resposta a essa pergunta. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então já vimos esse texto aqui, né? Mas agora em uma nova conotação, aqui vendo que o resultado de receber o batismo correto em nome de Jesus é receber o dom do Espírito Santo. Não é mesmo? Pergunta 17. Que pergunta fez o eunuco depois de Filipe lhe haver pregado Jesus? Vamos ver o que o eunuco perguntou. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. Então o eunuco, vendo aquela água ali, disse: O que impede que eu seja batizado? Pergunta próxima aí, a 18. Para batizar o eunuco, onde o levou Filipe? Então vamos ver aí o desenrolar dessa história. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8:38. Outras versões dizem dentro da água. Então olha que interessante aqui, amados, esse texto, né? Ele mostra claramente que Filipe também desceu a água juntamente com o eunuco, né? Ambos desceram a água e ali ele batizou o eunuco, né? Filipe batizou o eunuco. Pergunta 19. Ao ouvir Filipe, de que maneira deu o povo de Samaria testemunho público de sua fé? Quando aquele povo de Samaria ouviu a Filipe, né? Qual testemunho eles deram de sua fé? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Atos 8, versículo 12. Então aqui, o testemunho que eles deram, né, público de sua fé, foi receberem o batismo, após ouvirem do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo aí, pela boca de Filipe, né? Pergunta 20. Que instruções deu o apóstolo São Pedro acerca dos gentios que haviam crido? Veja o que diz a palavra de Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Algumas traduções falam em nome do Senhor Jesus, né? Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 47 e 48. Então nós vemos aí que as instruções que o apóstolo São Pedro deu aos gentios que haviam crido é que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus, né? Penúltima pergunta de nosso estudo. Nosso estudo ele é composto por 22 perguntas. Vamos para a pergunta 21. Penúltima pergunta. A que perfeição de unidade chegam os crentes ao serem batizados em Cristo? Então vamos ver a resposta a essa pergunta. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Então a unidade daqueles que são batizados, né, em Cristo Jesus, ela é completa, né? Última pergunta do nosso estudo, pergunta 22. Depois de haver sido unido com Cristo na semelhança de sua morte e ressurreição, que deve o crente fazer? Vejamos o que diz a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3, verso 1. Então é isso que o crente deve fazer após receber o batismo aí, em nome de Jesus. Buscar as coisas de cima. Buscar estar seguindo a Deus, seguindo a Jesus Cristo e buscando as coisas do alto.
Esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Busque mais informações a respeito disso e que Deus o ilumine. Se você já tomou essa decisão de ser batizado e já foi batizado em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te dando forças para viver em Cristo Jesus, né? Para buscar as coisas do alto. Mas se você ainda não foi batizado em nome de Jesus, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu desafio você a pesquisar mais a respeito desse assunto e finalmente ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, porque esse é o batismo correto, né? Por imersão e em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa decisão e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.